Bem-vindos de volta. Agora vamos falar sobre contabilidade de custo, a classificação dos gastos. Acompanhem esse vídeo e leiam a apostila e vão fazendo as devidas anotações, porque é fundamental para a sequência e para as próximas disciplinas, inclusive. A separação dos gastos, que a gente já viu o que era gasto, né? Todo desembolso para comprar um bem ou um serviço a ser consumido ou utilizado na produção ou vendas. A separação, então, desses gastos em custos e despesas é de fundamental importância para a apuração do custo da produção e equivalente ao seu resultado do período. Ressalte ainda que, conforme definido no item anterior, custos são gastos necessários para a produção de bens ou serviços, enquanto que despesas são os gastos necessários para a geração de receitas, são chamadas despesas administrativas. Além disso, para uma adequada apropriação desses custos e despesas, é preciso classificá-los em custos ou despesas fixos ou variáveis, custos ou despesas diretos ou indiretos. Então, além do gasto ser custo ou despesa, agora nós temos uma outra classificação. Esses gastos podem ser fixos ou variáveis, podem ser diretos ou indiretos. Muito bem. Classificação dos gastos quanto às variações nos volumes, na quantidade produzida ou vendida. Quanto ao comportamento em relação às variações nos volumes de produção e de vendas, os gastos classificam-se como a seguir: em custos e despesas fixos, custos ou despesas semifixos e semivariáveis e custos e despesas ou despesas variáveis. Quanto ao volume, então, se eu produzir 10 mil unidades, um custo é X, é fixo ou é variável. Se eu produzir 12 mil, né, é esse o comportamento. Estou falando em relação ao volume de produção ou volume de vendas. 10 mil, 15 mil, 18 mil, 8 mil unidades. O que são custos fixos? Custos fixos são os custos que permanecem constantes, ou seja, não alteram, dentro de uma determinada capacidade instalada. A empresa tem uma capacidade para produzir 20 mil unidades mês, né? Independentemente do volume de produção, digamos que a capacidade instalada é 20 mil, mas ela está produzindo em torno de 17 mil. Né? Independentemente do volume de produção, né, esses custos permanecem constantes, inalterados, independentemente do volume de produção, ou seja, uma alteração no volume para mais ou para menos não altera o valor do custo. Eu falei que a empresa tem uma capacidade em torno de 20 mil e produz 17 mil. Né? Mas se ela produzir 15 mil, ou 16 mil, ou 18 mil, esses custos não vão se alterar. Exemplos: salários da gerência e dos supervisores, aluguel, o seguro do prédio, não tem nada a ver. Eu vou fazer um seguro lá de 50 mil. Se eu produzir 10 mil unidades, 15 mil ou 20 mil, altera esse seguro? Não altera. O valor do aluguel mensal é pelo metro quadrado, pelo tipo da construção, pelo tipo de edifício. Independe se eu produzi alguma coisa, não produzi nada. Se eu vendi ou não vendi, vou ter que pagar o aluguel igual. O salário do supervisor não depende da produção. Né? O salário da gerência, tem um errinho aqui, mas está normal. O salário da gerência também não se altera, independe, né, do volume de produção. O que vai alterar é matéria-prima. Se eu produzir 12 mil unidades, eu vou consumir X unidades de matéria-prima e de mão de obra. Se eu produzir 3 mil unidades a mais, 15 mil, eu vou aumentar o consumo de matéria-prima e as horas de mão de obra. Né? Então, custos fixos são aqueles que permanecem constantes, inalterados, independentemente do volume de produção. Os custos fixos, vocês precisam gravar isso, os custos fixos têm as seguintes e principais características. O seu valor absoluto permanece constante dentro de uma determinada faixa de produção. O valor por unidade produzida
Deixa eu até sublinhar isso aqui. Por unidade produzida, vou colocar numa outra cor. Então, o valor por unidade produzida varia à medida que ocorre uma variação no volume de produção, por tratar-se de um valor fixo diluído por uma quantidade maior de produção. Digamos que eu tenho uma matéria-prima que custa R$10. Se eu produzir 1.000 unidades, eu vou ter 1.000 unidades vezes R$10, né? R$10.000. Mas se eu produzir 12.000 unidades, qual vai ser o custo dessa matéria-prima? Vai ser 12.000 vezes, 12.000 unidades vezes 10. Então vai aumentar o valor. O valor, né, o custo dessa matéria-prima, né, eu tenho o custo lá, um aluguel ou seguro, R$50.000. Então vamos pegar, 50.000. Se eu produzir 12.000 unidades, eu vou ter um custo de R$4,17. Com os mesmos 50.000, se eu produzir 15.000 unidades, eu vou ter R$3,33. Então, o valor por unidade, falando de custo fixo, o valor por unidade varia à medida que ocorre variação no volume de produção. Por tratar-se de um valor fixo, 50.000 de aluguel, de seguro, né, diluído pela quantidade de produção. Então, se eu pegar 50.000 e dividir por 12.000 unidades, eu vou ter um custo de R$4,17, arredondando. Mas se eu aumentar essa produção para 15.000, né, esse custo unitário de R$4,17 cai para R$3,33, porque eu vou pegar os mesmos 50.000, que é custo fixo, dividir por um volume maior de produção, 15.000 unidades. Então, vai cair para R$3 ao invés de R$4,17, que era com os mesmos 50.000 lá do aluguel, do seguro, dividido por 12.000 unidades. Significa, então, que o valor por unidade do custo fixo varia à medida que ocorre uma variação. Varia para mais ou para menos, de acordo com o volume de produção. Sua alocação, ou seja, a alocação desses custos fixos ou a sua apropriação, sua distribuição para os departamentos ou centros de custo, necessita, na maioria absoluta das vezes, de critérios de rateio, né, que são determinados pela administração. Nós já vamos ver na sequência, nos próximos vídeos, o que é critério de rateio, mas só de antemão. Ele pode ser, digamos, esse custo fixo pode ser distribuído o aluguel pela área produzida, o supervisor pelo número de supervisionados, pelo consumo de matéria-prima, pelo número de mão de obra, número de horas de mão de obra, uma série de critérios que a administração da empresa, junto com o pessoal de custos, vai determinar. Então, a alocação desses custos fixos, a sua apropriação, sua distribuição para os departamentos ou centro de custo, sempre precisa de algum critério de rateio. A variação dos volumes totais pode ocorrer em função de desvalorização da moeda ou aumento ou redução significativa no volume de produção. A gente está falando que o custo é fixo, então o seu valor permanece constante. Porém, de repente ele está cotado, o aluguel é em dólar, então ele pode alterar de valor, mas alterou por uma questão da moeda, né, e não em função da produção. Aqui diz, ou por um aumento ou redução significativa do volume de produção. Se cair assustadoramente o volume de produção, eu posso, de repente, desativar um setor e parar de pagar aluguel, suspender o seguro de metade da área que está sendo utilizada hoje, porque não está utilizando ela, né? Então, só nesses casos. O que são despesas fixas? São semelhantemente aos custos fixos, só que agora relacionado à geração de vendas e não à produção. São as despesas que também permanecem constantes dentro de uma determinada faixa de atividade geradora de receita
independem do volume de vendas ou do volume de prestação de serviço, ou seja, uma alteração no volume de receitas para mais ou para menos não altera o valor, que é o mesmo que o salário do pessoal administrativo, aluguel, seguro, depreciação dos equipamentos, né? O pessoal lá do CPD, o pessoal do faturamento, tendo ou não tendo venda, eles vão ganhar o salário no fim do mês da mesma forma, né? Então não vai alterar, eles vão permanecer constantes. As despesas fixas também têm características semelhantes às apresentadas anteriormente em relação ao custo fixo, né? Ao nosso slide anterior. O que são gastos semifixos ou semivariáveis? Alguns gastos têm parte de sua natureza fixa e outra parte variável. Por exemplo, a depreciação é uma perda do valor de um bem em razão do seu desgaste pelo uso, pela ação do tempo ou pela obsolescência. A depreciação, né? Que é uma perda do valor dele. Essa perda de valor tem o seguinte comportamento. Se for desgaste pelo uso, a classificação do gasto é variável. Esse mês eu usei muito mais aquele veículo ou aquela máquina, então a depreciação será variável. Se o desgaste for por ação da natureza, independe do volume de produção, né, é um gasto fixo. Se foi pelo desgaste, foi pela obsolescência, né, deixou de ser produtivo, eficiente aquele equipamento, também é uma despesa ou um gasto fixo. Na prática, esses gastos são classificados em função do que seja mais relevante e de acordo com o critério de cálculo. Por exemplo, no Brasil, a depreciação geralmente é calculada pelo método linear, em função do tempo de vida útil estimado do bem ou do equipamento. Por exemplo, máquinas e equipamentos, em geral, têm uma vida útil de 10 anos, então vai depreciar 10% ao ano. Equipamentos de informática têm uma vida útil de 5 anos, depois ele fica obsoleto, né? Até funciona, mas é um Lentium, não é um Pentium. Então a depreciação é 20% ao ano. Um prédio, a depreciação é 4% ao ano. Então, mas no Brasil se usa esse método linear. Estabelece-se uma taxa que a Receita Federal divulga e se faz essa. Se a empresa utiliza esse método linear para depreciar e calcular a depreciação, ela será tratada como um gasto fixo. Mas, se ela fosse calculada em função do tempo efetivo de utilização, né, ou de unidade de fabricação, por exemplo, tem um motor, um mês ele ficou sendo utilizado por 2.000 horas, no outro mês por 2.500 horas, no outro mês por 300 horas, a depreciação seria calculada em função da sua utilização. Vamos pegar um exemplo aqui. Um carro, por exemplo. A vida útil estimada de um veículo é de 5 anos. O custo do veículo é 18 mil. Está achando barato? Então coloca em dólar. A classificação pode ser fixa ou variável. Se eu depreciar se eu calcular a depreciação em função do tempo de vida útil, que é de 20% ao ano, né, porque 100% dividido por 5 anos dá 20%. Então, se eu pegar 18 mil dividido por 20%, vai dar 3.600 por ano. Se eu dividir por 12 meses, R$300 por mês. Então, a depreciação seria fixa, independentemente se eu usei ou não usei o veículo, se ele ficou na garagem ou na oficina, vou debitar R$300 de despesa de depreciação todo mês. Porém, se a empresa utilizar um outro critério, ou seja, em função do quilômetro efetivamente rodado, esse mesmo carro terá o gasto da depreciação classificado como variável. Segundo os manuais, digamos, o motor desse carro deve durar 200 mil quilômetros, sem uma retífica, sem nada, né? Só com a manutenção normal. 200 mil quilômetros. Bom, se ele custou R$18, 18 mil dividido por 200 quilômetros
vai dar 0,09 centavos por quilômetro rodado. Então, se eu andei 1.000 quilômetros no mês, é 1.000 vezes 0,09. Se eu andei 1.500 quilômetros, vai ser 1.500 quilômetros vezes 0,09. Ou seja, esta depreciação será calculada, contabilizada como variável. Numa outra empresa ou num outro veículo, poderá ser usado como fixo. Então, ela pode ser fixa ou variável, depende de como você vai dar esse tratamento contábil na sua empresa. Custos variáveis. A gente falou dos fixos, agora vamos falar dos variáveis. São os custos que mantêm uma relação direta com o volume de produção ou serviço. Dessa maneira, o valor absoluto dos custos variáveis cresce à medida que o volume de atividade na empresa aumenta. Na maioria das vezes, esse crescimento no total evolui na mesma proporção do acréscimo no volume produzido. Então, se eu aumentei de 12 para 15 mil unidades produzidas, o meu custo com matéria-prima, vai passar de X para Y, vai variar, porque eu vou consumir mais matéria-prima, eu vou utilizar mais horas de mão de obra de produção. Então, eles também serão variáveis. Os custos variáveis têm as seguintes características: o seu volume total varia na proporção direta do volume de produção. O valor é constante, o valor unitário é constante, independentemente da quantidade produzida. Por exemplo, digamos que eu tenha lá R$3 de custo de um determinado produto. Se eu produzir 12 mil unidades vezes 3, eu vou ter R$36 mil de custo. Agora, se eu produzir 15 mil unidades vezes os mesmos R$3, o meu custo vai variar para 45 mil. Porém, unitário ele continua R$3. É isso que vocês precisam ter em mente. O seu valor total varia na proporção direta do volume. Então, se eu produzir 12 mil, eu vou gastar 36 mil. Mas se eu produzir 15 mil, o total vai para 45 mil. Porém, o valor é constante por unidade, independente dessa quantidade. Então, digamos que custa R$3 a hora da mão de obra. Se eu produzir 12 mil unidades vezes 3, eu vou gastar 36 mil. Se eu produzir 15 mil, eu vou gastar 15 mil vezes R$3, que é constante por unidade, vai dar 45 mil. Então, o total varia na proporção do volume, porém, o seu valor por unidade, o seu valor unitário é constante. Sua alocação, a sua distribuição aos produtos ou ao centro de custo é normalmente feita de forma direta, de forma objetiva, sem necessidade de utilização de critérios de rateio, porque nós conseguimos com facilidade, com clareza, com objetividade, saber que um determinado produto consumiu tantos metros de matéria-prima, tantos quilos, tantos litros, tantas unidades de matéria-prima, ou quantas horas cada produto levou para ser, horas de mão de obra, cada produto levou para ser consumido. Então, é fácil a identificação do custo, ou seja, de matéria-prima, de mão de obra, com o produto fabricado. Por isso, ele não precisa de rateio. Ele é alocado, ele é conhecido de forma direta, de forma objetiva. Aquilo que eu estava falando de um exemplo numérico. Eu tenho lá, por exemplo, 1.000 pares de um determinado produto, cada unidade deve ser bota, para consumir 1,5 metro de couro, pode ser um sofá, uma poltrona, uma cadeira, tá? Nem estou brincando. Então, se eu produzir 1.000 pares e cada unidade, veja que a unidade aqui de matéria-prima é constante, independente da quantidade produzida, o consumo por couro, cada unidade, 1,2, 1,2 e 1,2 metros. Então, o valor, o item por unidade é o mesmo, 1,2 metros. Agora, se eu produzir 1.000 pares de bota, com 1,2 metro, eu vou gastar 1.200 metros. Então,
Se eu passar de 1.000 para 1.200, vai para 1.440 metros. Se eu passar de 1.000 para 1.500, vai para 1.800 metros. Então, o valor total, o consumo total, vai variar na mesma proporção que eu fizer, né, uma variação, uma alteração no volume de produção. Porém, do ponto de vista unitário, o valor permanece constante. É constante, 1,2, cada unidade do produto consome 1,2 metros. Se eu produzir 1.000, vai dar 1.200 metros. Se eu produzir 1.500, vai dar 1.800 metros. O valor, então, absoluto, varia na mesma proporção que ao variar o volume de produção. Porém, do ponto de vista unitário, ele permanece constante, isso em relação aos custos variáveis. Despesas variáveis têm a mesma a classificação, a mesma explicação dos custos variáveis. Analogicamente aos custos variáveis, as despesas variáveis de venda são as que se alteram proporcionalmente às variações no volume de receita. Se eu aumentar a receita, eu vou aumentar o imposto é 10%, então vai aumentar 10% de 1.000, né, R$100, de 2.000 é R$200, então vai variar. Comissão de vendedor, se eu vender mais, eu vou pagar mais comissão, então vai variar de acordo com o volume de venda. São os impostos, comissão de vendedores, frete de entrega, etc. Essas despesas podem ser identificadas com as receitas geradas e facilmente quantificadas. Ok? Agora nós falamos a classificação dos gastos, né, custos ou despesas em relação ao volume. Agora, a classificação dos gastos quanto à forma de distribuição e de apropriação aos produtos, aos centros de custo ou ao resultado do exercício. Quanto à forma de distribuição e apropriação, os gastos podem ser classificados como gastos diretos ou gastos indiretos. O que são custos diretos? Depois eu vou falar de despesas diretas também. Agora, então, em relação à forma de apropriação, de como que vamos identificar cada custo a cada produto. Então, eles podem ser diretos ou indiretos. Quais são os diretos? São os custos que podem ser quantificados e identificados no produto ou no serviço e valorados, né, colocado valor com relativa facilidade. Então eu sei aqui, cada par de bota consumiu 1,2 metros de couro, vezes o preço do couro, eu sei quanto que eu identifiquei de forma precisa, né, esse custo desse couro, são os custos diretos. Para fazer um determinado produto consumiu 45 minutos de mão de obra. Pego quanto custa cada hora de mão de obra, vezes 45 minutos, eu identifico, né, de forma direta, objetiva, esse custo que pode ser então quantificado e identificado ao produto ou serviço e colocado valor com facilidade. Dessa forma, eles não necessitam de critérios de rateio para serem alocados aos produtos fabricados ou aos serviços prestados, já que são facilmente identificados. Os custos diretos, na grande maioria das indústrias, compõem-se de materiais, matéria-prima, e de mão de obra direta, conforme definido a seguir. O que são materiais diretos? São as matérias-primas, os materiais de embalagem, componentes e outros materiais necessários à produção, ao acabamento e à apresentação do final do produto. Por exemplo, numa fábrica de móveis, os materiais diretos são basicamente a madeira, as chapas de compensado, o couro, os pregos, as taxinhas, né, utilizados em cada um dos seus produtos fabricados, que pode ser sofá, pode ser cama, cadeira, mesa. Uma editora ou uma gráfica, os materiais diretos são principalmente o papel e a tinta utilizada na produção de livros, cadernos, revistas e demais impressos. Mão de obra direta. O que é uma mão de obra direta? É o trabalho aplicado diretamente na confecção do produto, em suas partes ou em seus componentes ou na prestação de serviço. Quantas horas cada operário, cada funcionário, cada
profissional se dedicou àquela atividade. Nas empresas industriais, esse tipo de custo está sendo gradativamente substituído por máquinas e equipamentos. Não só nas indústrias, né, na agricultura, para colher milho, soja, tal, tem as máquinas colheitadeiras. Antigamente era manual, quebrava-se o milho, tal, individual. O custo da mão de obra compõe-se de salários e encargos sociais, provisão para 13º e férias, tá? Então, quando nós falarmos em custo, quanto custa a mão de obra de uma pessoa, eu não estou falando só do seu salário registrado lá na carteira, R$2.000. Não. Ele vai custar quase que R$4.000, com provisão para 13º, férias, fundo de garantia, INSS, vale transporte, vale alimentação, uma série de coisas, de encargos, né, trabalhistas, descanso remunerado, que ele praticamente dobra o valor. Então, em custos, quando falar de mão de obra, intrinsecamente está incluído os encargos sociais. Uma empresa de auditoria, por exemplo, a mão de obra direta é representada na quase totalidade pelos salários e encargos dos auditores que foram destacados para a realização da auditoria em cada um dos clientes. Já uma indireta seria do pessoal interno, mas depois a gente vai falar disso. Numa fábrica de sapatos, a mão de obra direta é composta dos gastos com os salários e encargos dos funcionários que atuam diretamente no processo produtivo. Quem fabrica o sapato, quem corta o couro, quem monta, quem faz a costura, quem faz o acabamento do sapato, quem atua diretamente no produto. Muito bem. Os custos diretos, de modo geral, são facilmente identificados com os produtos. Vocês olham se estão aí no seu sofá, você vê ali que tem um couro, um corvinho, um camurça, né, que você vê o material que está ali. Então você identifica, né, esse custo. E você está olhando para um sofá, obviamente que você não vê quanto de mão de obra, mas obviamente você sabe que alguns operários trabalharam algumas horas para construir, para costurar, para montar esse sofá, né? Então, esses custos diretos, de modo geral, são facilmente identificados com os produtos fabricados. Os materiais diretos, por exemplo, são normalmente requisitados do almoxarifado com a identificação prévia para onde ele será. Peguei 10 metros de couro para fazer sofá. Eu peguei 15 metros de couro para fazer cadeiras. Então, você vai no almoxarifado e identifica para que você está requisitando aquela matéria-prima. Em outras palavras, via de regra, ao emitir a requisição do material para o almoxarifado, o responsável pela produção já indica, na requisição, o destino desse material, ou seja, para qual produto acabado será utilizado, o que facilita, de maneira relevante, a posterior apropriação do custo à produção específica. Além disso, o material direto geralmente pode ser identificado no produto acabado e pode ser quantificado com precisão. A mão de obra direta, por sua vez, pode ser identificada por meio de apontamentos com o produto que está sendo fabricado, restando apenas a contabilidade de custo de posse das informações relacionadas com a folha de pagamento e demais relatórios do Departamento Pessoal, RH, encargos sociais, provisões que eu já comentei, efetuar as devidas apropriações às diversas unidades produtivas, aos diversos produtos fabricados. É claro que aqui precisa de um controle, de uma supervisão, né, da fábrica, para saber quantas horas cada profissional, cada colaborador, cada operário ficou trabalhando em cada um dos produtos fabricados, ou linha de produção. Despesas diretas. Analogicamente aos custos diretos, as despesas diretas são as que podem ser também facilmente identificadas, quantificadas e apropriadas em relação às receitas de venda ou prestação de serviço. Por exemplo, a receita de venda. Para cada bem vendido é possível identificar o custo incorrido na sua aquisição ou produção, os impostos incidentes sobre esse faturamento, as despesas de frete, seguro de transporte, comissão de vendedores. Uma receita de serviços. Para cada serviço prestado é perfeitamente possível identificar
qual a mão de obra direta foi utilizada, quais os materiais que foram empregados e quais são os impostos incidentes sobre esse faturamento. Muito bem, esses foram os diretos. Então, os diretos são aqueles que nós conseguimos visualizar, quantificar, né, de forma objetiva com cada produto fabricado. Os indiretos são os custos que, por não serem facilmente identificados aos produtos, não podem ser apropriados de forma direta nas unidades específicas, nas ordens de serviço ou no produto ou serviço executado. Sempre vão necessitar da utilização de algum critério de rateio para sua adequada alocação ou apropriação. Mão de obra indireta, materiais indiretos, outros custos indiretos. Vamos agora ao que é. Mão de obra indireta é representada pelo trabalho realizado nos departamentos auxiliares nas indústrias ou prestador de serviço e que não são mensuráveis em nenhum produto, né, ou serviço executado. Eu não posso. O pessoal lá do almoxarifado, o pessoal da manutenção, quanto da mão de obra do salário do pessoal da supervisão eu vou colocar em cada produto? Eles não atuaram no produto, então eu não tenho como, né, não é uma mão de obra direta. Então, nesse caso, a indústria, o prestador de serviço utilizou-se dessa manutenção do refeitório, mas a mão de obra direta a mão de obra desse refeitório, dessa manutenção, não tem como alocar de forma objetiva para cada produto. Então, por isso, ela é classificada como mão de obra indireta. Então, exemplos de mão de obra indireta. Numa indústria, gasto com o pessoal responsável pela manutenção dos equipamentos, pelo planejamento, pelo controle, pela supervisão da produção. Né? Serviços. Numa empresa prestadora de serviço. Em uma empresa de auditoria, por exemplo, compreende o salário dos encargos dos instrutores de treinamento, visto que tais custos não são passíveis de identificação com as diversas auditorias ou perícias realizadas no período, o que torna impraticável sua apropriação para cada cliente atendido, desses custos com treinamento. Né? O pessoal interno de uma empresa de auditoria, quem digita, né? O pessoal que dá apoio interno, que faz pesquisa, legislação, etc., né? São mão de obra indireta. Eles não atuam diretamente na perícia, na auditoria que está sendo realizada lá na empresa. Materiais indiretos. São materiais empregados nas atividades auxiliares de produção e cujo relacionamento com o produto é irrelevante. Aqui cabe uma explicação. Tem algum material indireto que tecnicamente seria possível classificá-lo como direto, mas pela irrelevância, pelo pouco valor dele, não vale a pena perdermos tempo controlando isso. Então, a gente classifica como indireto, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Graxas, lubrificantes, exemplo de materiais indiretos. Graxas, lubrificantes utilizados na manutenção e limpeza das máquinas, lixas, parafusos de pequeno valor, né, utilizado na produção de móveis, embalagem de pequeno valor utilizada para expedição de produtos acabados, etc. Né, são pequenos tarraxinhas, grampos que a gente coloca em cada produto, rebite. Então não vale a pena, solda, de repente não vale a pena ficar mensurando isso daí. Então classificamos como indireto. Outros custos indiretos são os custos que dizem respeito à existência da empresa do setor fabril, como a depreciação das máquinas e equipamentos, valor dos materiais consumidos na manutenção, seguro contra incêndio, né, e outros acidentes na fábrica, transporte, refeição, consultório médico, etc., né, que fazem parte do processo fabril, porém eu não consigo identificar de forma clara com o produto fabricado, por isso são custos indiretos. Despesas indiretas. Também, de forma analógica, são os gastos que não podem ser identificados com precisão com as receitas geradas. Geralmente são considerados como despesa do exercício do período e que não são distribuídos por tipo de receita.
Despesa administrativa, despesa financeira, despesa com imposto de renda, contribuição social, eu não identifico isso aqui, se essa despesa é do produto A, do produto B, de arroz, de feijão, de cereais, não importa, né? São despesas gerais da empresa, independente do tipo de receita. Então aqui um desenho, né? Eu tenho aqui no topo gastos. O que são gastos? São todo e qualquer consumo de bens ou de serviços. Dependendo da forma que nós utilizarmos consumirmos esses bens ou serviços, eles serão custos ou serão despesas. Quando que esses gastos se transformam em custos? Quando eles forem foram consumidos na produção de novos bens ou serviços. Quando que esses gastos serão despesas? Quando forem consumidos ou utilizados no processo de geração de receita. Então, eu tenho despesa para gerar receita, eu tenho custo para produzir um produto. Quando que os custos são fixos? Quando o seu total é constante em relação ao volume produzido. Independe do volume produzido, se eu produzir ou não produzir nada, eu terei esses custos. Aluguel, depreciação, salário da supervisão, etc. E esses gastos fixos são indiretos também. Por não ter uma relação direta com o produto fabricado, sua apropriação será de forma subjetiva, utilizando-se de critérios de rateio. Já os custos variáveis, né, os custos, que é o material utilizado na produção de um produto ou um novo produto ou serviço, serão variáveis porque o seu total varia em relação ao volume produzido. Varia em relação ao teu volume produzido, que é a matéria-prima e a mão de obra direta. Se eu produzir 10 unidades, eu vou ter X horas. Se eu produzir 15, vou ter Y horas, né? E os custos variáveis são classificados como diretos também, porque são apropriados de forma objetiva por meio de controle interno, requisição do almoxarifado, apontamento de mão de obra, de quantas horas cada operário ficou trabalhando em cada linha de produção. Então, eles são diretos. Então, eu tenho o gasto, que pode ser custo ou despesa. O custo está relacionado à produção de novos produtos ou serviços, que pode ser fixos ou variáveis. Fixo independe do volume de produção, variável depende do volume de produção. Os fixos são indiretos e os variáveis são diretos. A despesa é a mesma nomenclatura, só que também só para gerar receita e não um novo produto. E aqui de uma outra forma, né, também, só para ter um conceito um pouco diferente, o conceito é o mesmo, mas visto de uma forma diferente. Custos de produção e critérios de rateio, né, de custos para rateio. Custos diretos podem ser identificados com o departamento, o centro de custo ou produto, podendo ser apropriados diretamente a cada produto realizado. Custos indiretos não podem ser identificados com um item específico de custo ou com o produto. São classificados como gastos indiretos e devem ser apropriados segundo um determinado critério de rateio. Material direto. Todo material que pode ser alocado, identificado diretamente à unidade do produto fabricado e que sai da fábrica incorporado ao produto, embalagem, matéria-prima, mão de obra direta. Mão de obra direta aqui. Mão de obra direta é o salário pago ao operário que trabalha diretamente no produto, cujo tempo pode ser identificado com cada unidade produzida ou cada linha de produção. Salário mais encargos, obviamente. Custos indiretos de produção ou custo indireto de fabricação, CIF, são todos os custos relacionados com a produção e que não podem ser economicamente separados entre as unidades que são produzidas. Salário do gerente, depreciação, aluguel, seguro, eu vou ter que fazer um rateio para distribuir para cada produto fabricado, ok? Tenham bons estudos, acompanhe isso na apostila. Até a próxima aula. Bye, bye.